Amém, irmãos? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Você está feliz de estar na casa do Senhor essa tarde? Amém, glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Feche seus olhos. Não adianta você olhar para mim, não. Feche os olhos. Vamos ter um momento particular com Deus. A palavra do Senhor diz: aonde está o teu coração, ali está o teu Deus. E nesta tarde eu queria que o teu coração estivesse totalmente voltado ao Senhor. Esquece as dificuldades, esquece as enfermidades, esquece tudo. E se liga agora no trono da graça de Deus. Eu queria que você começasse a falar com Deus bem baixinho. Fale com Deus. Senhor amado, obrigado, Senhor, por essa tarde, Senhor. Vai falando com o Senhor. Aleluia. Deus, te agradecemos por estarmos na tua casa, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Senhor, o teu Espírito está no nosso meio. A tua palavra diz, Senhor amado, onde é dois ou mais reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente, Senhor. E por isso nessa tarde, Senhor amado, nós invocamos, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. E que o Senhor venha trabalhar no meio da sua igreja conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor amado. Que possamos ser somente instrumentos, Seu Pai, da tua vontade aqui nessa terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, bispo. Abra a palavra do Senhor no livro de Joel, capítulo 2. É um versículo muito conhecido da igreja. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quantos aqui tem um celular aqui na nave da igreja? Quantos tem? Vou fazer outra perguntinha. Quantos de vocês replicaram para pelo menos um amigo hoje o culto dessa tarde? Só um? Quem dá mais? Olha, já teve várias gente. Irmãos, aproveite o celular para fazer o evangelismo que também Deus quer. Amém? A irmã falou que teve um até que veio com ela, né, irmã? Aí, ó. Graças a Deus. Divulgue a sua igreja. Amém? Vamos conquistar as pessoas. Vamos conquistar multidões. E diz a palavra do Senhor no Joel, capítulo 2, versículo 28. O seguinte: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Pode sentar, por favor. Pesquisando sobre o livro de Joel, eu achei um fator muito interessante. E hoje eu não vou ministrar não, tá? Eu vou conversar só com vocês. E eu achei um fator muito interessante, que Joel foi levantado por Deus para que ele viesse avisar o povo de Judá sobre os erros ao qual eles estavam cometendo. E quando nós paramos para analisar o levantar de Deus na vida de Joel para simplesmente orientar, informar um povo sobre o seu erro, pelo seu caminho ao qual ele estava seguindo, nós vemos na palavra do Senhor que isso não aconteceu somente em Joel. Quando nós analisamos a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo, e nós vemos todo o trabalhar de Deus sobre o povo de Israel, porque o faraó não queria libertar, não queria soltar o povo de Israel que estava cativo. Então nós vemos que Deus levantou Moisés. Então nós sabemos das pragas e sabemos de tudo a qual Deus fez para que o seu povo fosse livre. E o interessante é que depois que o povo estava livre, poderiam estar agradecendo a Deus por tudo que Deus fez, eles começaram a viver atos pagãos a qual eles viviam no Egito. Então nós começamos a analisar que o erro a qual o povo aconteceu depois de ser liberto, ele começa a ser novamente praticado. E quando nós lemos o livro de Joel, nós percebemos a mesma situação. E isso não para só lá. Porque existe uma briga natural entre o meu espírito e a minha carne. A minha carne quer as coisas terrenas da carne, ela quer o prazer da carne. Só que o meu espírito, ele quer o prazer do espírito, ele quer as coisas celestiais, as coisas que vêm de Deus para que nós nos alegremos. Existe a alegria, que eu posso dizer para vocês, exterior, que é a da carne, e existe uma alegria interior que vem através do Espírito Santo de Deus. E quando nós analisamos a nossa vida hoje, quantos momentos na nossa vida nós não passamos pela mesma situação? Todos nós já tivemos uma experiência com Deus. Todos nós já recebemos algo de Deus. Todos nós já fomos salvos e libertos por Deus. Mas quantas vezes nós nos pegamos nos mesmos erros de outra hora fomos libertos? Existe uma situação que hoje o pessoal fala assim, não, mas a gente vive no século 21, nós estamos num tempo avançado, a palavra foi escrita há 2000 anos atrás. Há mais ou menos um mês atrás, eu tive com um pessoal num estudo da palavra que me convidaram, e chegou ali, um rapaz me comentou uma situação de uma pessoa que tinha caído, e a pessoa, ao invés de aceitar a correção, ela simplesmente falou assim, vou abrir um ministério, foi lá abrir um ministério. E várias pessoas foram com ele. E ele falou assim, pastor, o que você acha disso? Eu falei, está errado. Mas pastor, eu falei, está errado. E ali eu tive que sentar e explicar com ele. Eu falei assim, me diga na palavra de Deus, qual o pecado que tem hoje que não está escrito na palavra do Senhor? E ele olhou para a minha cara, eu falei, nenhum, né? Todos estão escritos na palavra de Deus. E eu falei, e a palavra de Deus nos diz o quê? Que ela mesma, ontem, hoje, e ela será eternamente.
Isso significa que os mesmos erros que passaram, foram cometidos no passado, pessoas andam praticando hoje e vão praticar ainda até a volta de Cristo. Mas graças a Deus que pela misericórdia do Senhor, Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a qual nos orienta, nos ensina e nos instrui, justamente para não cair nos mesmos erros. E quando nós vemos aqui o livro de Joel, em primeiro lugar, Joel significa, o Senhor é Deus. Esse versículo 28, ele diz, olha, derramarei do meu espírito. Sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os seus velhos, os vossos velhos, terão sonhos. E os vossos jovens terão visão. Judá vivia um tempo totalmente perdido. Se nós lemos o capítulo 1 do livro de Joel, nós vemos que Judá, eles começaram a voltar às velhas práticas. Eles voltaram então à prática imoral. Nós vemos que Judá voltou novamente a esquecer os mandamentos do Senhor. Eles não estavam dando mais valor às coisas a qual o Senhor tinha feito com eles. E isso muitas vezes acontece conosco também. O Senhor nos livra, o Senhor nos tira do lamaçal no pecado, nos dá uma nova oportunidade, e chega a determinado período na nossa vida, nós achamos que sabemos tudo. Que somos os donos da nossa vida, então, quer dizer, eu não preciso mais de Deus. E voltamos aos poucos às velhas práticas do pecado. E o interessante é que quando nós pecamos, o diabo é tão astuto que ele não deixa você perceber, você começa a se conformar com uma coisinha pequena, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, até que o pecado totalmente te destrói. E nós vemos que Judá, ali no capítulo 1, estava totalmente destruído. Totalmente destruído. Ao ponto do povo, então, começar a passar fome. Ter as suas lavouras devoradas por gafanhotos. Não ter alimento. Não ter trabalho. Não ter nada mais para fazer, porque o pecado tinha se assolado de tal forma que tudo aquilo que eles conquistaram, eles estavam perdendo. Então Deus usa Joel para que vá alertar ao povo dele, alertar, ajudar. Olha, se arrependam, mudem a sua trajetória, mudem a sua maneira de pensar, para que eu novamente possa operar na vida de vocês. E ali Joel foi levantado com essa missão. Para vocês perceberem como Judá estava tão contaminado, nós lemos na palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 13, que Joel, então, ele conclama até a cúpula dos sacerdotes, para que eles venham ajoelhar, venham invocar a Deus, venham se arrepender. Porque o juízo de Deus, o dia do Senhor estava chegando. Imagina, meu irmão, você 30 anos de igreja. Tempo de igreja não salva ninguém. Mas você com 30 anos recebendo bênção do Senhor. E depois desses 30 anos, a autoconfiança. Porque está dando tudo certo na tua vida, você simplesmente começa a abandonar a Deus. E começa então a aceitar deuses estranhos dentro da sua vida, dentro do seu lar, dentro da sua família. Muitas vezes nós passamos a mão na cabeça das pessoas, justamente porque nós não queremos magoar, não queremos deixar a pessoa triste, não queremos ter inimizades, mas nós esquecemos que, como sacerdotes que somos,
Não só o bispo, não só os pastores, não só os obreiros, mas cada um de nós somos considerados sacerdotes de Cristo, somos chamados como embaixadores de Cristo. O Senhor nos fez levantar para que nós venhamos alertar, a orientar, como Joel fez ali em Judá, para que o povo não venha então perder a sua vida e sua vida eterna. E muitas vezes nós nos calamos. Nós nos calamos e simplesmente deixamos as coisas andarem. Eu não vou falar, outro dia fala. Mas saiba você, a missão a qual Deus determinou na tua mão, é você que vai ter que resolver. O caminho a qual Deus trilhou para você, é você que vai ter que passar. Não adianta deixar para A ou B. Mas é você que vai ter que trilhar. Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Salomão, sendo usado por Deus, ele nos diz assim: Convertei-vos, pois, da exortação, e eis que derramarei piedosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Isaías 44:3 nos diz: Porque despedaçarei a água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda posterioridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Como aqui em Isaías diz, a minha posterioridade, a minha descendência, isso significa que tudo aquilo que você está vivendo de bem com Deus será estendido para os seus filhos, a sua casa e toda a sua família. Muitas vezes nós não sabemos a importância que nós temos em Cristo. Achamos que somos apenas pequenas ovelhas no meio do rebanho. Mas não. Através da sua vida, através do seu sacrifício, a sua família tem sido abençoada. No capítulo 1, nós vemos que Joel ele teve duas visões. A primeira visão, como eu falei, foi o gafanhoto destruindo toda a lavoura. E a segunda visão, uma visão mais simbólica, ele via gafanhotos destruindo as raízes das árvores. E com isso a fome era total na terra. Quando nós olhamos essa parte simbólica da segunda visão de Joel, nós lendo a palavra do Senhor, nós vemos que o próprio Senhor, essa parte simbólica significa o exército de Babilônia se levantando contra Judá. E nós vemos que o próprio Senhor, ele cria situações para que o povo dele então reconheça o seu erro e volte para o caminho certo. Volte novamente a andar ao Senhor. Volte novamente a converter o seu coração sinceramente ao Senhor. E o interessante é que muitas vezes na nossa vida, nós queremos pular etapas no trabalhar de Deus. Nós achamos que estamos na casa do Senhor, que temos pleno conhecimento da palavra do Senhor, podemos fazer aquilo. Não é bem assim. Existe um trabalhar de Deus. Existe um degrau de Deus que cada um de nós devemos subir pedaço por pedaço. E por que eu estou te falando isso? Veja só. Quando a palavra do Senhor diz que em nome do Senhor Jesus,
pessoas iam ser libertas, iam ser curadas. E ali Deus usa os discípulos para fazer essa ordenância. Eles haviam recebido uma ordem do próprio Jesus Cristo para que fossem trabalhar. E sobre a sua vida foi derramado o Espírito Santo de Deus para fazer isso. Então eles foram embaixo do Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos também a palavra do Senhor dizendo lá no Novo Testamento, que um homem ouvindo, que em nome de Jesus, pessoas eram libertas, mas eles não tinham conhecimento de Jesus, quiseram fazer a mesma situação. E ali eles foram envergonhados. A palavra do Senhor diz que ali eles chegaram e falaram assim: saia, demônio, em nome de Jesus, em nome do Deus a qual Paulo serve. E ele falou assim: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e vocês quem são? Não tinha o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. E quando nós olhamos lá no Velho Testamento, você pode parar e analisar, o Espírito Santo do Senhor não era derramado sobre todos. Ele era derramado sobre pessoas a qual tinham a missão específica de falar com o rei, tinha uma missão específica de curar uma pessoa, tinha uma missão específica de mudar a mentalidade de uma comunidade, para que eles novamente tivessem um direcionamento de Deus. E quando nós vemos no Novo Testamento, nós vemos que o véu se rasgou, acesso ao templo nós temos, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todo aquele que nele crê. Isso significa, meu irmão, que sobre a sua vida existe o poder e autoridade de Deus. Mas essa autoridade não pode ser questionada e colocada à dúvida. Quantas vezes nós ficamos com dúvida de fazer a obra do Senhor? E nós esquecemos que a obra, na verdade, não é nossa, a obra é de Deus. Quem se responsabiliza é Deus. Nós só temos que nos colocar na situação a qual Deus quer que nós estejamos. E o interessante é que, quando Joel ele começa então trazer o povo a uma reflexão, a um castigo, porque o povo estava totalmente errado, ao mesmo tempo ele fala assim: olha, se você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor derramará do seu Espírito Santo sobre você, e tudo aquilo que nós perdemos voltará para nós novamente. Quando lemos o capítulo 12, nós vemos que então, aquela perca que eles tiveram no capítulo 1, ela começa a ser novamente conquistada. Mas para que o Espírito Santo do Senhor seja derramado, existe um primeiro conserto. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, amém? Nós queremos ter poder de Deus, amém? Mas existe, em primeiro lugar, o conserto. Sem conserto, não há derramamento do Espírito Santo de Deus. Sem conserto, não há avivamento. Sem conserto, Deus não pode trabalhar em nossas vidas. Pô, pastor, o senhor está sendo muito duro. Não estou sendo muito duro. Lá no livro de Coríntios diz: examine o homem a si mesmo. Eu não sei a situação a qual você está vivendo, mas você sabe. Eu não sei por o que você está passando, mas você sabe. O único que sabe dos meus erros é Deus, que me conhece melhor do que eu mesmo. Então somente eu e Deus. Por isso que a palavra diz: examine-se, se arrependa, volte para o caminho, para que eu possa derramar do meu Espírito sobre você.
E o interessante, não sei se vocês pararam para analisar sobre esse versículo, eu queria que você lesse novamente comigo, falasse assim, ó: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quer dizer, primeiro houve um conserto do povo de Judá, para que o Espírito do Senhor seja derramado. E diz continuamente: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E eu estava estudando, comecei a pesquisar alguns teólogos sobre essa parte. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E unanimemente, todos falaram a mesma coisa. Quando fala as vossas filhas, os vossos filhos, aqui são dois vocábulos. Só que no hebraico original não existe dois vocábulos. Significa um vocábulo só. E quando nós olhamos aqui, nós vemos o sexo macho e fêmea, filhos e filhas. No hebraico não distingue, mas no hebraico diz que através desse vocábulo, a sua descendência profetizará. E essa descendência a qual está disponibilizando no hebraico é desde a criança até o adolescente. Isso significa, meu irmão e minha irmã, a responsabilidade que você tem como pai de ensinar o seu filho no caminho, não o caminho, mas no caminho aonde ele anda, porque o seu filho e a sua filha são profetas de Deus, e nós esquecemos disso. Eu não sei se eu comentei da outra vez, mas certa vez nós fizemos um trabalho num presídio em São Paulo. E ali naquele presídio foi levantado que mais de 50% das pessoas que estavam presas eram pessoas onde vinham de famílias evangélicas. E você olha assim, você fala assim: como uma família evangélica tem seu filho preso? Não, é porque ele seguiu o caminho dele. Não, não é porque ele seguiu o caminho dele. É porque o pai e a mãe não ensinou ele no caminho. Simplesmente quis ensinar o caminho. Olha, filho, ali está a igreja, vamos à igreja e você assiste o culto. Isso não é a palavra. E o interessante é que o judeu, quando tem o filho dele, desde pequeno, ele ensina a história do seu povo. Aquela criança que desde pequena, ele aprende a história do povo dele, de onde ele é originalizado, de onde ele cresceu, tudo que passou, o sacrifício que foi feito. Quando ele cresce, ele não se desvia do caminho. E outro fato interessante aqui que eu achei, a palavra do Senhor diz aqui na continuação, diz: os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Vocês já acharam alguma coisa interessante nessa parte? Não. Então vamos ler de novo. Quem está com a Bíblia aberta? Vamos lá. A primeira parte falou o quê? Sobre filhos. Ok? A segunda parte fala sobre velhos. E a terceira parte fala sobre... Tem alguma coisa estranha aí, não? Não tem, não? Qual a ordem cronológica da natureza? Filhos, jovens e velhos. E por que a palavra, então, no original, ela inverte velhos com filhos, com jovens? Uma coisa muito interessante, a palavra do Senhor diz que os nossos velhos sonharão. O sonho não tem validade. Ele não tem tempo determinado. Desculpe até a maneira, vou usar o Bispo Silvio, Bispo Ricardo. Talvez sonhos que o Bispo Silvio sonhou só vai se realizar no Bispo Ricardo.
sonhos que o bispo Ricardo talvez tenha, só vai realizar na sua descendência, nos seus filhos. Isso significa que os sonhos não têm validade. Por isso que a palavra do Senhor diz que os vossos velhos sonham. O sonho não tem validade. E logo em seguida vem os nossos jovens terão visão, porque através da visão de Deus eles realizarão os sonhos dos nossos velhos. Irmãos, se estamos na casa do Senhor é porque alguém um dia sonhou. Ele sonhou com uma igreja chamada Igreja de Deus. Ele sonhou com uma igreja chamada Igreja de Deus em Vicente Pires. Talvez ele não esteja nem mais conosco, mas ele teve um sonho que foi concretizado agora. Nós temos sonhos que talvez nós não vamos concretizar, mas a nossa descendência vai concretizar, porque o sonho ele vem de Deus, e para Deus o sonho não tem validade. Por isso eu te peço, meu irmão, continue sonhando. Os sonhos de Deus para a tua vida vão acontecer. Talvez você não veja, mas o Senhor vai fazer a realizar. E outra coisa, para nós terminarmos o mais rápido possível, antes que o bispo Silvio puxe minha orelha. Joel, ele é considerado como o profeta do avivamento. E o que é o avivamento? Avivamento significa despertar, renovação, restituição de vigor espiritual que já estava esquecido. Quantos de nós esperamos um avivamento de Deus? Quantos de nós? Quantos de nós oramos ao Senhor que nós queremos um avivamento? Mas pastor, por que eu quero um avivamento? A palavra do Senhor, ela fala que o avivamento, ela não vem somente para a sua família, somente para você, mas contamina todos os que estão ao redor. A história diz de 4 avivamentos grandes. Um foi a Rua Azusa, todo mundo já ouviu falar. Na Inglaterra teve um avivamento onde o poder de Deus desceu, foi tão impactante naquelas vidas que ali estavam, que a história registrou que pessoas que saíram daquele culto de avivamento, eles andavam pela rua falando em línguas espirituais, eles entravam em ônibus falando em línguas espirituais, e pasme você, pessoas que estavam sentadas dentro do ônibus, eram contagiadas e eram batizadas com o Espírito Santo do Senhor, através do avivamento daquelas pessoas que se comprometeram a servir ao Senhor de todo o seu coração. A história diz que lá na Coreia existia um grupo de jovens que ali, lendo a palavra do Senhor, eles começaram a ouvir falar sobre o Espírito Santo de Deus, e ali eles começaram a ser motivados a ter períodos de oração, períodos de consagração, e ali e foi derramado sobre as suas vidas o Espírito Santo do Senhor. E ali eles começaram a falar em línguas espirituais, ou como muitos conhecem, línguas estranhas. E ali as pessoas que passavam ao redor daquele quartinho começavam a ouvir aquilo lá, e se começou a contagiar aquela cidade, que até a política foi modificada. A bandidagem começou a ser exterminada. Por quê? Porque o contágio do Espírito Santo de Deus traz, além do renovo, traz transformação de vida, traz cura. E por isso que nós temos que ansiar no nosso coração o avivamento de Cristo. Você quer ser curado? Busque o avivamento de Cristo. Você quer seu lar transformado? Busque o avivamento de Cristo. Você quer ver a sua cidade transformada? Busque o avivamento de Cristo. Não há nada que segure o avivamento de Cristo. E quando
Joel fala que derramará do seu espírito. Veja só, ele não falou que ia derramar só em certas pessoas. Ele disse que derramaria sobre toda a carne. E ele foi específico. Filhos, filhas, velhos, jovens. Todos aqueles que buscarem a presença do Senhor terão o seu avivamento. Eu estava em casa e eu estava pensando, nós aqui nessa igreja, nós estamos vivendo um momento de avivamento. Você pode até falar assim, mas como? Nós tivemos uma vigília semana passada abençoada. Nós vemos o derramar do Espírito Santo aqui. Quantas vigílias eu fui que tinha apenas 5 pessoas e eu via a nave da igreja com várias pessoas sedentas, querendo buscar o Espírito Santo de Deus. E isso traz um avivamento. Nós tivemos o culto de domingo, que foi uma bênção, o mover do Espírito Santo, o louvor abençoado. Nós temos agora sexta-feira, dia 28, 24 horas de oração. Olhe o trabalhar que Deus está fazendo e muitas vezes nós não enxergamos. Nós colocamos apenas um pontinho no calendário. Meu irmão, se Deus está criando toda essa agenda para a nossa igreja, é porque Ele está preparando um avivamento para a nossa igreja. Ele está preparando um avivamento para o seu lar. Ele está preparando um avivamento para a sua cidade. Ele está querendo que vidas sejam impactadas com o mover do Espírito Santo dentro desse lugar. Nós temos que pedir ao Senhor, tira a venda dos nossos olhos, Senhor, para que possamos ver o Seu agir. Que o grupo de louvor venha aqui para frente, por favor. Nos 4 maiores avivamentos marcados na história, os relatos da história dizem que houve uma frequência estrondosa nos cultos. Houve uma mudança radical na sociedade. Radical que eu digo, na política, na segurança, na comunhão. E nós temos que ansiar por esse avivamento. Por isso que eu falo, meu irmão, você que está assistindo de casa, é muito bom assistir o culto no conforto do seu lar. Várias vezes eu já fiz isso. Às vezes quando eu não estou aqui, eu estou lá em casa, lá assistindo o culto, aí eu mando até um glória aqui para ver se o bispo vê que eu estou lá. Ó. Não estou aqui, mas estou lá. Né? Ninguém vê, né, bispo? Mas eu coloquei lá. Por que eu estou te falando isso? Porque quando o povo de Deus está unido no mesmo lugar, entenda, o povo de Deus está reunido no mesmo lugar, com um só propósito, um só objetivo. Não tem seta maligna, não tem demônio, não tem Satanás que consiga te derrubar. Por isso, meu irmão, eu convido você que há a possibilidade de estar na igreja, venha para a casa do Senhor. Lá no livro de Atos, o povo não estava simplesmente cada um em um lugar, mas eles estavam reunidos numa sala orando. Eles estavam buscando, eles estavam reunidos. E ali desceu o Espírito Santo do Senhor. Todos os relatos de avivamento, a pessoa não estava em outro lugar, ela estava no mesmo estabelecimento, todos unidos com o mesmo propósito. E qual é o mesmo propósito? Ser cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi derramado. Nós vivemos hoje, meu irmão, momentos
que se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, talvez muitos de nós não vamos conseguir ir na peleja até o final. Eu já ouvi pessoas falar assim: eu vou segurar na mão de Deus. Eu falo: meu irmão, você vai cair. É Deus que tem que segurar na minha mão, porque Ele segura.